Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Lucas capítulo 16, verso 19 ao 23. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Meus irmãos, nós temos visto ao longo dos anos que Satanás ele tem feito a mesma proposta aos homens. A mesma proposta que ele fez ao Senhor Jesus quando foi tentado no deserto. E uma dessas propostas que ele fez foi a seguinte: levando o Senhor em um alto monte, mostrou-lhe os reinos do mundo e a sua glória. E disse: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. O Senhor Jesus o venceu com a palavra. Como sempre, o Senhor Jesus, sendo a palavra, o venceu pela palavra. Vai de Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. E nós vemos que ao longo dos anos Ele vem oferecendo coisas, e as pessoas vão buscando, ostentando dinheiro, fama, riqueza, orgias, primeiro nome nas colunas sociais, um grande número de seguidores em redes sociais e por aí vai. Tudo por causa da proposta do diabo, dos reinos, do poder. O homem corre atrás do poder. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus também, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem ganha todas as coisas, viver uma parte deste tempo, que é esta vida aqui física, como um rei, como um famoso, tendo dinheiro, tendo fama, mas perdendo a sua salvação, perdendo a oportunidade de estar, de passar toda a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas pensam que a morte não existe. Muitos já nem acreditam mais na morte. E dizem: o que a morte tem a ver com isso? Primeiro, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte física, ela vai te separar do espírito. O corpo vai para a sepultura, vai ser comido de bicho, e aí dali para frente vai aguardar o juízo, para quem sabe o dano da segunda morte. É sobre esta morte que Jesus fala, é sobre esta morte que eu quero te falar. A distância do Senhor, ficar longe do Senhor e ainda ser lançado no lago de fogo. Jesus nos deu um exemplo aqui, e quando a pessoa diz: o que a morte tem a ver com isso? Realmente a morte não muda nada. Depois que a pessoa morrer, ela não pode mudar. Mas o papel da morte é conduzir a pessoa até o seu destino, no estado em que ela morreu. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele mostra este homem muito rico. Por certo, este homem esqueceu das coisas de Deus, não queria saber do Senhor Jesus, não queria saber da palavra, virou as costas e deu ouvidos, né? E os seus olhos estavam, o seu coração estava na sua riqueza, nos seus carros, nas suas casas, na sua mansão. Quem sabe era um homem tão rico e famoso da época. Mas também havia um ali pobre, que comia migalhas que caíam daquela mesa. E a Bíblia diz que quando aquele homem morreu, a morte veio buscá-lo. Mas ao pobre, os anjos vieram buscá-lo para conduzir ao seio de Abraão. Então o papel da morte, ela não tem nada a ver com isso nesta vida.
mas ela tem um papel a desempenhar, conduzir a pessoa ao estado em que ela vai ficar, ao lugar em que ela vai ficar, ao seu destino final, esperando o dano da segunda morte, conduzi-la ao inferno. Mas aqueles que morrem em Cristo, o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sepultura, Sheol, inferno, as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o Senhor Jesus ainda nos fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, ao que vencer, este não sofrerá o dano da segunda morte. Então, irmão, quero te deixar algo nesta manhã, que você possa guardar os seus sentidos, os seus olhos, que você possa guardar bem os seus sentidos, especialmente a visão e a audição, porque são nesses locais que Satanás desembarca. Arrependa-se, viva uma vida para Cristo e Ele vai mudar o seu destino. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Ed Wilson, Ministério Eu Sou a Igreja, Tabernáculo Despertar da Noiva. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.